Olá, meu querido irmão, um prazer ter você aqui com a gente em nosso canal para estudarmos juntos a palavra do Senhor. E vamos aqui dar continuidade em nosso estudo no livro de Atos, adentrando aqui já o capítulo 2, e hoje nós estudaremos do versículo 5 ao versículo 12. E lendo esse texto, nós vamos tirar aqui algumas lições preciosas também para a nossa vida. Então, primeiramente, eu quero fazer essa leitura do 5 ao 12. Acompanhe aí, preste bastante atenção, que depois nós tiraremos algumas lições preciosas dentro desse texto. Então, diz assim, Atos, capítulo 2, a partir do versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Meus irmãos, aqui foi um evento magnífico no nascimento da igreja, como nós vimos na live passada. E no nascimento da igreja, algo maravilhoso chamou a atenção do público que estava em Jerusalém naquela festa, 50 dias após a Páscoa, naquela festa do Pentecostes. Então você percebe que existiam muitos prosélitos que estavam ali em Jerusalém. Pessoas que tinham uma certa inclinação pela religião judaica estavam ali, talvez outras estavam por causa do comércio, né, que movimentava essa época, muitos estavam reunidos ali. Mas o que todos presenciaram foi que eles ouviram falar das grandezas de Deus, só que ouviram falar na sua própria língua materna. Então perceba, aquele árabe que estava ali, ele ouviu na sua própria língua materna. Aquele romano que estava ali, ele ouviu das grandezas de Deus na sua própria língua materna. As pregações que eles ouviram, o povo de Deus, os crentes, os primeiros crentes que faziam parte da igreja, louvando a Deus e falando das grandezas de Deus, todos eles, aquelas pessoas em Jerusalém, ouviram na sua própria língua materna. E meus irmãos, eu quero destacar principalmente aqui hoje, a importância da obra missionária. Eu quero trazer essa aplicação olhando para esse texto, a importância da obra missionária. Meus irmãos, a obra missionária é coisa que nós devemos observar, porque é um mandamento de Deus para nós, para a sua igreja. Nós fomos chamados e convocados para pregar a mensagem do Evangelho. Note, nós devemos dar prioridade à obra missionária. Por quê? Olha, eu posso louvar a Deus aqui na terra e lá no céu eu vou continuar louvando o nome de Deus. Eu vou aprender de Deus aqui na terra e lá no céu, com certeza, eu continuarei aprendendo de Deus. Mas uma coisa, meus irmãos, eu só posso fazer aqui na terra que eu não farei no céu: pregar o Evangelho, fazer missões. Isso eu só posso fazer aqui na terra, porque lá no céu nós não teremos pessoas perdidas para pregar o Evangelho. Então perceba, isso é um assunto prioritário na agenda da igreja. Foi algo que Jesus Cristo nos conclamou na sua grande comissão: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E aqui no nascimento da igreja isso já estava acontecendo. As pessoas que estavam ali em Jerusalém estavam sendo evangelizadas através daquelas palavras iniciais que cada um estava ouvindo na sua própria língua materna. Logo depois, Pedro, então, já que a atenção de todo mundo ficou focada para esse grupo, Pedro, então, logo depois ele vai tomar a palavra e vai trazer uma pregação do Evangelho, onde 3.000 pessoas, logo de cara ali, iriam se converter e serão batizadas também. Então, a igreja, você vai perceber
que ela vai crescendo cada vez mais. Mas perceba, meus irmãos, o que nós podemos tirar de lição aqui, percebendo esse contexto da obra missionária? Note que note a admiração dos ouvintes. Eles ficaram admirados. Primeiro eles ficaram pasmados, assustados, só que depois eles ficaram admirados com o que estava acontecendo ali. Eles ficaram admirados porque aquelas pessoas, galileus, pessoas simples, muitas delas pobres, sem estudo, não estudaram uma língua do exterior, elas estavam falando na língua materna, na língua idiomática de cada ouvinte que estava ali presente. Eles ficaram admirados. Meus irmãos, essa admiração acontece também no campo missionário. Muitos missionários relatam para nós como que os indígenas, por exemplo, ou pessoas de outras nacionalidades, elas ficam admiradas com aquele missionário, porque largou a sua vida, largou sua família, largou seu país, largou seu emprego e foi para uma localidade que muitas vezes é uma localidade difícil, pensando, por exemplo, em povos indígenas. Foi lá para a Mata Amazônica, foi lá para outra localidade, foi para o norte de Minas, foi para outras tribos que existem no Brasil, por exemplo, e deixou as facilidades da sua cidade. Está morando lá onde não existe shopping, onde não existe médicos, onde não existem ali hospitais. É um local talvez muito precário para você ter acesso a essas coisas. E o indígena fica admirado. Por que que você deixou todas aquelas facilidades e veio aqui morar entre nós? A gente, que é esse pingo no mundo, por que que você está aqui tentando aprender a nossa língua? E olha, tentando aprender a nossa cultura para querer trazer a palavra de Deus? Essa admiração acontece, meus irmãos, hoje em dia ainda. Os missionários relatam que eles ficam admirados porque está deixando todas essas facilidades para pregar o evangelho. E aí o indígena começa a perceber, existe coisa muito melhor do que ter uma boa vida social. Existe coisa muito melhor do que ter um bom emprego. Existe coisa muito melhor do que ter todas as facilidades, um campo de futebol, um estádio para assistir um jogo, um shopping, hobbies, jogar um boliche. Olha, existem coisas muito melhores do que isso aí. Porque esse missionário que tinha tudo isso à sua disposição, ele abriu mão de tudo isso e está morando entre nós. Ou seja, o que ele veio fazer aqui é muito mais importante do que o mundo pode estar oferecendo. Então eles vão ficar atentos à mensagem que o missionário vai estar pregando, já pelo simples fato ali do missionário estar mostrando ali o exemplo da sua vida, de mostrar que o mais importante é o que ele quer falar para este povo. Então, o que nos salta aos nossos olhos aqui é a admiração do povo quanto aqueles simples ouvintes galileus estavam transmitindo para eles. Outra coisa aqui, você pode perceber que o milagre que aconteceu, meus irmãos, na língua do falante e não no ouvido do ouvinte. Note bem, o que Deus fez o milagre, Deus fez um milagre na boca do missionário, para que o missionário pudesse falar o idioma do ouvinte. Ele não fez o milagre no ouvido do ouvinte. Olha, esses galileus aqui, eles não estavam falando a sua própria língua, não. E Deus foi lá e mudou o ouvido do ouvinte para que ele compreendesse de uma maneira milagrosa o que o rapaz estava falando. Não, não foi assim. O que Deus fez, ele mudou a língua do missionário, mudou a língua do falante, para que o ouvinte pudesse compreender na sua própria língua materna. O que isso nos leva a remeter? A importância, meus irmãos, do treinamento missionário. É necessário que o missionário ele aprenda a língua do local, ele aprenda a cultura, porque o milagre que Deus faz é na língua do missionário e não no ouvido do ouvinte. Então, quando Deus quer falar com um povo, ele não muda o ouvido do povo para entender o português, por exemplo. Não, ele vai enviar um missionário e esse missionário vai falar na língua do povo. Como? Não é de uma maneira assim, pá. Bom, se Deus quisesse fazer, ele faria, mas a maneira que Deus faz é como? Esse missionário ele vai ter que fazer um seminário, ele vai ter que aprender ali ferramentas para aprender a língua, a cultura daquele povo e estudar dentro daquele povo ali talvez 3, 4, 5, 8 anos
só para depois disso ele começar a falar a mensagem do evangelho. É assim que Deus trabalha, meus irmãos. Então note que ele muda a língua do missionário. É necessário que o missionário ele aprenda a língua. É necessário que o missionário aprenda a cultura, aprenda o idioma, para que ele possa transmitir as grandezas da palavra de Deus. É por isso que nós devemos, meus irmãos, valorizar a obra missionária. Olha, eu tenho um pé atrás com o que eu chamo de missão de palha. Aquelas pessoas que falam que são missionárias, e faz aquela divulgação, eu estou indo para determinado local, estou indo lá para o norte do país, estou indo para a Amazônia, estou indo para a África, eu vou ficar um mês e vou voltar, eu vou fazer uma experiência missionária porque as pessoas ouçam da palavra de Deus e tal. Meus irmãos, você acha que em um mês a pessoa realmente vai fazer ali a vontade de Deus, vai impactar o povo e eles vão ouvir da palavra de Deus, entender a mensagem do evangelho, vai ter a Bíblia traduzida na sua língua, tudo isso? Olha, muitas vezes o que acontece nessas viagens missionárias de um mês, me desculpa falar, mas é fogo de palha. Não vai realmente trazer para a pessoa, para o ouvinte, para o público ali, impacto verdadeiro do evangelho. Porque o que a pessoa está fazendo ali é uma viagem muito cara, uma viagem muito cara, mas uma viagem que não vai trazer realmente impacto relevante para aquela cultura. Mas valorize, meus irmãos, pessoas missionárias que dedicam a sua vida, pessoas que estudam profundamente missiologia, e quando elas fazem esses seminários, elas vão estudar fonética, vão estudar fonemas, gramática universal, linguística, vão estudar políticas indígenas, por exemplo, vão estudar ali antropologia, vão estudar tudo que envolve a missiologia, plantação de igreja, e depois de estudar tudo aquilo, aquisição de cultura e língua, ter todas as ferramentas necessárias, ele vai para uma tribo, por exemplo, vai para uma cultura, vai para um país e vai morar lá. Por que ele tem que morar lá? Porque agora que ele vai começar a aprender a língua, aprender a cultura, ele vai colher verbos, palavras, substantivos, formar frase, começar a se comunicar como se fosse um bebezinho, começa a se comunicar basicamente, para depois ele se desenvolver na sua linguagem, na sua percepção cultural, para só depois disso ele conseguir começar a falar da mensagem do evangelho. Note que ele teve uma imersão verdadeira. Não foi uma imersão de um mês, não. Foi uma imersão verdadeira. Ele ficou ali 5 anos com aquele povo para aprender, para só depois disso começar a pregar a mensagem do evangelho. Isso traz de fato um impacto para aquele povo. Porque você vai conseguir traduzir uma Bíblia em um mês? Olha, não dá, né? Então, esses irmãos, esses missionários dedicam a sua vida. Eles vão em equipe, às vezes só o casal, às vezes só o solteiro, mas ele vai se dedicar a sua vida ali. E perceba, ele vai ficar muito tempo e vai realmente ali se focar para conviver com aquele povo, para ser mais um deles. E dessa maneira, começar a introduzir a mensagem do evangelho e começar a trabalhar na tradução das escrituras, na tradução da palavra de Deus, para que aquele povo também possa ter a palavra de Deus. Meus irmãos, existem aqui no Brasil trabalhos missionários, cerca talvez aí de 40 anos, onde eles só possuem só o Novo Testamento escrito, 40 anos, e o Novo Testamento é traduzido na língua deles. Ainda falta muito trabalho a fazer. E aí, qual o trabalho que você vai valorizar? Eu sei que pode ter uma certa importância esse trabalho talvez de um mês, mas, meus irmãos, é muito diferente. Trabalho relevante, trabalho impactante realmente para a cultura é o trabalho de vida. É o trabalho de uma vida onde uma pessoa vai realmente se dedicar, abrir mão de todas as facilidades da sua localidade e ir para aquele local, para passar anos ali, para pregar a mensagem do evangelho. Procure missionários que estão nessa condição. Procure missionários assim, porque esses missionários, meus irmãos, eles não têm um holofote neles. Eles não são famosos. São pessoas que dedicaram a sua vida, são aquilo que a gente poderia, talvez, chamar de o Zé Ninguém, né, na nossa cultura. Mas são pessoas valiosas, pessoas valorosas que estão dedicando a sua vida, estudadas, estão dedicando a sua vida ali para pregar a mensagem do evangelho. Procure missionários assim. A sua igreja procure missionários assim, para estar apoiando, para estar ali ajudando financeiramente, ajudando em oração. Então note a importância. Eu estou falando de mim, um pé atrás dessas missões que eu digo que são fogo de palha. A pessoa vai lá, fica um mês, sai e faz toda aquela bravata toda, faz todo aquele merchandising, toda aquela divulgação, mas
E depois o resultado posterior realmente foi impactante. As pessoas que estavam ali realmente teve problemas de casamento resolvidos. Os ouvintes que ficaram lá, depois que esse tal missionário saiu, realmente se converteram a Jesus Cristo, realmente houve conversões, teve uma igreja plantada, doutrinada, com a doutrina correta, teve ali levantamento de lideranças para dar continuidade no trabalho, não. Então perceba, a gente precisa realmente ser críticos quanto à obra evangelística e abraçar de fato aquilo que está fazendo um bom trabalho para o Senhor, porque nem todo mundo que diz que está trabalhando para o Senhor, de fato está fazendo a vontade de Deus ou realmente fazendo aquilo que Deus quer que a pessoa faça. Então a gente temos que ser críticos, nós que não estamos indo, mas nós que ficamos e trabalhando na nossa igreja local, a gente tem que cooperar com esses missionários que de fato estão fazendo o serviço como Deus quer. Então aqui eu usei esses textos para trazer essa aplicação da obra missionária. Que Deus acenda essa chama no seu coração pela obra missionária. Que Deus acenda essa chama em meu coração, no coração da nossa igreja pela obra missionária, que possamos amar missões e amar a obra de Deus e sermos participantes ativos na obra missionária para que o evangelho seja propagado para todas as localidades e pessoas que nunca ouviram falar do evangelho possam ouvir através desses missionários que estão sendo enviados para ficar lá e pregar a mensagem de Deus. Então, que Deus abençoe grandemente esses missionários. Quem sabe você talvez não esteja sendo chamado por Deus para ser um. Se estiver sendo, abra os seus ouvidos para a voz do Senhor. Que Deus abençoe você e sua casa.